Banguela. Ô, galera, então, hoje vamos abordar segurança no laboratório. Eu tenho certeza que nós vamos ter 2 aulas práticas e tenho certeza que vocês todos, em todas as engenharias, nas pesquisas, nos TCCs, nos artigos de vocês, não é? E, inclusive, em qualquer uma das engenharias, laboratório não se utiliza apenas em aula de química ou em química, não é? Todos vocês, todas as engenharias, produção, elétrica, mecânica, civil, necessitam de trabalhos em laboratórios para resultados, conclusões, caracterizações, etc, etc, etc. Ou seja, algumas noções básicas, não só de segurança, como de conhecimento, é necessário. Né? Por quê? A descoberta de substâncias químicas, materiais, né? Que é uma área típica da química, né? Não que seja só da química, explora, né? E tem por objetivo o quê? Manipulação de reagentes, análises qualitativas e quantitativas, a química quantitativa, a química qualitativa, físico-química, né? Controle de qualidade, principalmente, por exemplo, na engenharia de produção, né? E esses reagentes, os seus materiais, têm relação direta a riscos, não só a riscos ambientais, como a riscos físicos. E conforme as características das substâncias que estão disponíveis para a manipulação, são necessários alguns procedimentos básicos, não é? De segurança dentro do laboratório. Quando você entra no laboratório, vocês tiveram pelo menos uma aula conosco, né? Mesmo no nosso, que é um laboratório multifunção, onde várias disciplinas utilizam, apesar de originalmente ele ser destinado às aulas de química, né? E a desenvolvimento de estudo e pesquisas na química, nós temos lá dentro livrarias, temos materiais diversos, temos alguns equipamentos, temos reagentes químicos, né? Nós temos materiais que nos possibilitam transformações físicas, transformações químicas, uma transformação química e física ao mesmo tempo, mesmo rapidamente, vocês já tiveram contato na nossa primeira aula, né? E a partir desses estudos, desses desenvolvimentos de pesquisas e novos materiais, você tem conhecimentos novos, novas teorias, não é? Já as vidrarias, não é? Elas são importantes para quê? Porque são ferramentas auxiliares. Não é? Ferramentas auxiliares. As vidrarias, eu não gosto de falar sobre elas longe, ou aqui pelo vídeo. Né? Não, acho que não é adequado. Vidraria a gente mostra o que é uma piseta, o que é uma bureta, o que é um becker, né? O que é um tubo de ensaio ao vivo. Isso nós vamos fazer nas nossas aulas que nós ainda teremos no laboratório. De cara, uma afirmativa. A segurança no laboratório, de todas as pessoas envolvidas, ela inicia o quê? Antes de entrar no laboratório. Tá? Por quê? Conhecimento sobre manipulação de materiais, vidrarias, reagentes. Tá? Isso é essencial para que o trabalho flua de forma consistente e com segurança. As instruções confiáveis, não é? Os indicativos de utilização confiáveis, materiais confiáveis, esses entendimentos todos têm por norma assegurar a segurança de todos os envolvidos. No nosso caso, os alunos, os funcionários, os professores, porque em determinados momentos, determinadas manipulações, principalmente de reagentes, podem sim
colocar em risco a todos. Eu mesmo já fui testemunha de alguns procedimentos que resultaram em perigo, um perigo real e um perigo imediato a todos os envolvidos. Apesar de nós não termos uma quantidade muito grande de reagentes lá no laboratório, muitos deles podem sim causar sérios danos a qualquer um de nós. Não é? Eu, inclusive, gosto de levar pele de suínos, né, em determinada aula e mostrar aos alunos alguns efeitos que alguns reagentes podem ocasionar na pele dos humanos, não é? E a pele do suíno é muito parecida com a nossa. Aí eu pego uns pedacinhos lá de orelha de porco, rabo de porco, tiro o sal e levo no laboratório para mostrar os efeitos que podem acontecer, não é? Apesar de que, e ninguém se dar conta disso, nós temos dentro do nosso organismo um saco, porque o estômago não é nada mais do que um saco, carregado de um reagente bastante perigoso em estado natural no laboratório, não é? Com pH ao redor de 2, não é? Essa intimidade que nós temos com um ácido bastante importante no nosso organismo, que é o ácido clorídrico, né, já deve nos mostrar que nós devemos ter um conhecimento mínimo dos reagentes. Imagina, não é? A perfuração do nosso estômago, que pode acontecer através de uma úlcera ou de um outro acidente, e derramar no resto das nossas vísceras todo o ácido clorídrico do estômago. É praticamente morte certa. Essas práticas laboratoriais seguras, não é? Que nos fazem, antes de utilizar qualquer reagente, uma obrigação muito simples, que, na verdade, nós devemos ter no nosso dia a dia em relação a qualquer prática alimentícia, medicamentos, não é? Quando nós estamos andando na rua, andando nas estradas, que é o quê? Ler, né? Ler as placas indicativas de trânsito, ler os rótulos dos alimentos, das embalagens, não é? Ler as placas indicativas nas ruas. Nós devemos o quê? Ler os rótulos dos frascos para que nos asseguremos que o reagente em questão é a substância que realmente nós queremos. Não só ler o rótulo dos reagentes, ler uma, 2 vezes as instruções que nós temos em mãos, certo? Pode ser um POP, um procedimento operacional padrão, pode ser uma instrução indicada pelo professor no quadro, né? Pode ser uma instrução indicada pelo professor, né? Apenas por instrução falada. Aqui nós temos algumas indicações básicas de placas indicativas, mostrando o uso da roupa protetora, né? A placa indicando o uso do face shield, para proteção do rosto, ou a utilização da máscara, utilização da luva, dos óculos, das botas. E também se certificar da concentração e da data de validade de um reagente ou de soluções preparadas antes de sua utilização em experimento. Esse pequeno capítulo merece um comentário
um comentário a mais. Primeiramente, vamos falar da questão da validade. A maioria dos ácidos, aquela validade que vem do fabricante ou da distribuidora, que é 2, 3 anos, na maioria das vezes, tá? não é o que acontece com a realidade. Eu tenho ácidos aqui que eu uso, que eu utilizo há 20 anos. Comprei 1 litro, tenho ainda meio litro, utilizo e eles estão em perfeitas condições de validade de utilização. Não só ácido, como outros reagentes. Tá? Claro que outro tanto número de reagentes e de ácidos, eles realmente vencem com 1 ano, 2, 3. Principalmente os reagentes preparados de modo específico para aulas laboratoriais específicas. Esses reagentes, geralmente, eles vencem em 30 dias, 60 dias, no máximo 1 ano, né? Alguns ácidos específicos têm a validade de 1 ano e devem ser descartados. Alguns ácidos e reagentes devem ser conservados e estocados totalmente separado de outros materiais, inclusive com ventilação específica, alguns até com refrigeração específica, além de, obviamente, exaustão também nessa construção, nessa sala reservada. Né? Verificar a toxicidade e a possibilidade desse material vir a inflamar, não é? Ou reagir em contato com o ar ou com outros materiais, é uma observação bastante importante e bastante necessária que eu faço a vocês. Nós temos muitos materiais aí que podem reagir com a presença de oxigênio, não é? Ou, no trabalho de laboratório, nós podemos, nas práticas, saturar o ar com alguns vapores, e esses vapores podem estar em contato com alguns reagentes, e essa mistura resultar em incêndio ou gases tóxicos, tá? Essas substâncias toxicológicas, tá, e suas metodologias de cuidado, de exaustão e de descarte, nós temos que ter um cuidado e uma esperteza bastante grande. Dentro do laboratório, na hora da prática, no momento da prática experimental, não se deve brincar, não se deve desviar o foco do que está sendo feito. A utilização dos equipamentos de proteção mínimos, obviamente, são recomendados em todas as práticas de laboratório, né? E seguindo o quê? A descrição, né, dos procedimentos operacionais padrão. Galera, como é que nós podemos, de repente, seguindo uma prática laboratorial segura, sentir o aroma de alguma substância dentro do laboratório, de algum ácido, né? Não que todos os ácidos nós possamos fazer isso, não recomendo fazer isso com ácido nítrico, com ácido sulfúrico, com os ácidos mais fortes, mas algumas substâncias, muitas delas, principalmente as mais voláteis, né? Quando nós estamos manuseando, nós podemos ter algumas técnicas para desviar a sua odorização e nós sentirmos o seu aroma, não é? E até mesmo identificarmos a substância pelo seu aroma,
realizando a seguinte manobra: afastar o frasco, bem como está sendo mostrada nessa gravura, cerca de 2, 3 palmos do nosso sistema olfativo, ou seja, das nossas narinas, e abanar, 10 centímetros mais ou menos da boca do frasco, abanar levemente, desviando assim essa substância que, pela sua volatilidade e pela movimentação das mãos, essa pequena corrente de ar vai desviar essa substância volátil em direção às nossas narinas, e nós podemos, assim, então, de uma maneira segura, sentir o aroma e saber com qual substância nós estamos tratando, né? Agora, muito cuidado, porque muitas substâncias não podem ser tratadas dessa forma, e as vias respiratórias podem ser atingidas de forma bastante importante, causando queimaduras e perigos imediatos a todos vocês e a todos nós. Alguém quer fazer uma pergunta, galera? Alguma observação? O Robson tem contato direto com o laboratório, quer realizar alguma observação, alguma pergunta, Robson? Não, senhor professor. Os outros, nossos outros colegas, por favor. Tá tranquilo aqui. Por enquanto, nenhuma, professor. Tá bom. Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não, quem é que está falando? Matheus. Fala, Matheus. O senhor falou em analisar as chances de reação do ar, certo? Né? Dentro do laboratório. Existem equipamentos medindo essa reação? Digamos assim, impureza do ar? Não. Do laboratório? Não, existem laboratórios que têm, assim, esses equipamentos que analisam. Inclusive disparando alarmes, viu, Matheus? Mas são em laboratórios mais sofisticados, inclusive nos laboratórios de controle de qualidade da indústria de medicamentos, muitas das indústrias de medicamentos, de cosméticos, das indústrias que desenvolvem produtos químicos, o alarma soa no momento que o ar satura com esses vapores. Aí é hora das pessoas, obviamente, serem evacuadas, não é? Inclusive existem laboratórios aí espalhados pelo mundo, tá? Que, dependendo dos gases que estão sendo emanados, não é? Essas emissões gasosas fixas, localizadas dentro do laboratório, eles não só soam um alarme para que as pessoas que estão dentro desse laboratório trabalhando saiam, como acionam algumas práticas defensivas, não é? Pode ser uma substância que neutralize esses gases, pode ser, em outros casos, o acionamento dos sprints, né? E aí vai. Galera, assim, obrigado pela pergunta. Se alguém mais tiver algum debate, é sempre muito bom, porque a aula fica mais interessante. Para uma prática laboratorial segura, galera, tá? Quando nós utilizarmos, tá, líquido ou sólidos, nós temos que ter o seguinte cuidado. Vamos exemplificar. Nós queremos pesar ou medir em volume 10 ml de ácido sulfúrico ou 20 ml de um ácido qualquer ou de uma outra substância. Se nós formos buscar essa substância de um recipiente que tenha em peso 1 quilo ou em ml 1 litro, o ideal é usar um becker ou um Erlenmeyer, tá? Ou um copo graduado, tá? E antes
transferir aproximadamente os 10 ml ou as 10 gramas para esse outro recipiente. E desse recipiente menor, tá? Dosar, medir, pesar a quantidade definitiva que nós desejamos. Certo? É a maneira mais segura por um motivo bem simples. Eu quero 10 ml de ácido nítrico. Tá? Mesmo o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, vocês vão manipular dentro da capela, mesmo assim. Vocês estão com o copo graduado na mão, ou estão com a balança dentro da capela. Tá? Se vocês deixarem cair e escapar esse litro, tá? Qual é que é o estrago maior na balança, na capela, no piso e o perigo para vocês? Derramar 15, 20 gramas ou ml do ácido da substância ou 1 litro ou 1 quilo? É óbvio que é a quantidade menor. Então, é uma medida de segurança. Agora vocês devem estar pensando, vai sobrar uma quantidade. Sim, vai sobrar uma quantidade. O que nós vamos fazer com essa pequena quantidade que sobra? Tá? E isso faz parte dos procedimentos dos laboratórios e faz parte dos investimentos dos laboratórios, sejam eles privados, públicos. Tá? Essa pequena quantidade, se nós tivermos a certeza de que não estiver contaminada, nós podemos fazê-la retornar ao frasco ou ao recipiente de origem. Se nós não tivermos essa certeza, nós vamos descartá-la da maneira ambientalmente correta e que está instruído nos manuais dos laboratórios. Entenderam bem isso aqui, porque é muito importante. Quando e no momento que nós formos fazer essa transferência de reagente do frasco maior para o frasco menor, galera, nós temos que ter um cuidado bastante importante e a explicação é bem simples para isso. Imaginem-se com um frasco de um ácido na mão, qualquer ácido, qualquer substância. Tá? E vocês estão vertendo para um frasco menor. Tá? Vocês vão verter com o rótulo voltado para o frasco menor ou com o rótulo voltado para a mão que está segurando o frasco, que é a mão de vocês. Qual é a resposta que vocês me dão? Voltado para a mão, o rótulo. Exatamente. Por quê? Porque senão pode danificar com o próprio produto. Exatamente. Vai danificando o rótulo, o que vai acontecer? Vai passar algum tempo com a substância ainda em perfeitas condições de uso, mas vocês não sabem mais o que está escrito. Vocês não sabem mais o que está escrito lá. Por quê? Vamos dar dois exemplos. Numa indústria, é só uma pessoa que utiliza o laboratório de controle de qualidade ou o laboratório de desenvolvimento? Não, são várias pessoas. Você até pode saber o que aquele frasco contém, mesmo com o rótulo apagado. As outras pessoas provavelmente não saibam. Lá no laboratório da IMED, sou só eu? Apenas vocês? Não. São dezenas de outros alunos e outros professores. Então, nós devemos ter os cuidados e prezar pela integridade dos rótulos que indicam qual substância
contém naquele determinado frasco ou determinado recipiente. Isso é certo, seguro e uma medida muito simples de segurança no laboratório, nas rotinas de laboratório. Os materiais como vidrarias, galera, objetos metálicos, papel filtro, outros equipamentos que nós utilizamos nas rotinas laboratoriais devem ser estocados separados dos reagentes. Tá? Nós devemos ter um armário ou uma sala, certo? Ou um local onde se armazenem os reagentes, os ácidos, seja lá o que for, dos materiais que nós utilizamos, tá? Nas práticas, ou seja, as vidrarias, os béqueres, os copos graduados, as balanças, os papéis filtros, etc, etc, etc. As fitas de pH, os pH-metros. Por quê? Muito simples, e vou dar um exemplo. O papel filtro que nós podemos, e muitas vezes, nós utilizamos numa aula prática, tá? Ou numa reação química. Papel filtro, pelas suas características, é um material absorvente. Tá? Ele pode absorver e ser contaminado pelos gases dos reagentes e dos ácidos. Isso se chama contaminação cruzada. Tá? E esse papel filtro, quando nós utilizarmos numa reação específica que nós estamos trabalhando para obter, não vai estar apto à sua utilização e vai contaminar a nossa amostra e modificar os resultados que nós queremos obter com a nossa aula prática, com o trabalho que nós estamos realizando. Lembrem-se, galera, segurança em primeiro lugar. Falando nisso, o que está escrito aqui? Segurança em primeiro lugar. Não, estou falando aqui no mais importante. Embaixo? Quimicando com o professor Rudimar. Tá. Quem foi lá no Face e curtiu, fez o like na minha página? Eu vou conferir nome por nome. Quem não foi lá e clicou, vou descontar meio ponto da média. E não tem Face, professor? Tem, sim. Então passa o link aí depois, professor. Nós tudo vamos publicar ali. É só entrar no Face e digitar Quimicando com o professor Dimar, já vai direto. Tô brincando, né, galera? Cheio de notificação agora no celular do professor. Ô, professor, eu levei a sério, nós. já tô deixando minha curtida aqui. Beleza. Beleza. Aliás, nos últimos 30 dias, alguns compartilhamentos meus lá tiveram likes de 40 países. Galera! 11 mil curtidas na página, né? É para poucos, hein? Quase 12 mil. Tá famoso. Olha lá, tá cheio de compartilhamento de 1.500, 2.000. Ô, galera, vamos agora começar a me ajudar na leitura dos slides, tá? Pelo menos alguns aí para nós compartilharmos e vocês já vão gravando, tá? Tu, Poliana, vai começar. Não te faça, Poliana. Esther, tu então, Esther. Tá, peraí. Boas práticas de manipulação reagentes. Não contamine o ar do laboratório ao manusear reagentes contendo substâncias voláteis.
Para tanto, utilize capelas de exaustão de ar e feche o frasco que contém o reagente logo após o uso. Isso aí, nós já comentamos anteriormente, não é? Ou seja, não contamine, não deixe o ar do laboratório, o ambiente saturado, não é? Com vapores que podem ser tóxicos e vapores que podem causar um acidente ou um incidente. Anderson. Robson. Sim, senhor, professor. Tamo aí. O rótulo de segurança do produto químico perigoso deve conter os nomes dos ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo da substância ou da mistura, por meio do seu nome químico comum ou genérico. Os pictogramas de perigo advertem sobre o perigo associado ao produto químico no rótulo. Tem uma pergunta lá sobre o pictograma, hein? Já vi. Corrosão e explosivo. Ah, mas Robson, mas tu é um traíra, cara. Não, eu sou ligeiro, professor. Tô na Como é frente. Não, mas tu não precisa falar para os colegas. Já vou trocar aqui. Desculpa aí, é mentira, viu? Não tem nada. Tarde demais, professor. Também já... Não, Robson tá louco. Calma aí, professor. Galera. Deixa nessa folha aí por um tempinho. Tá, olha só, galera, prestem atenção. Depois eu tenho um pequeno resumo de algumas classes, tá? Mas eu quero ver se dá tempo na aula que vem. Eu teria umas 10 aulas para ministrar para vocês ainda, cara, no mínimo. Quero ver se a semana que vem a gente aborda os resíduos perigosos de forma mais aprofundada, tá? Porque todos os resíduos, todos os produtos químicos que são transportados, eles têm uma identificação, eles têm esses pictogramas, eles têm que ter as fichas de indicação de segurança. Exatamente. Eles têm que ter o número da ONU nos veículos. Tá? Por quê? Para indicar a indicação primeira da sua periculosidade. Cara, engenheiro tem que saber isso. Não é químico que tem que saber. Químico tem que saber, engenheiros também têm que saber. Tá? Inclusive, tem perguntas sobre isso aí. Bordim? Boas práticas de manipulação e reagentes. Leia com cuidadosamente o rótulo de frascos para assegurar que o reagente em questões é a substância desejada. Básico do básico, né? Já abordamos isso aí, né? Ler o rótulo, né, galera? Se vocês leem o rótulo da cerveja e do vinho que tomam, só um pouquinho. A gente só bebe refri, professor. Me engana que eu gosto. Estamos só pelo PL, né? Tá quase liberando aí, daqui a pouco. Vamos fazer uma Não, aglomeração. vocês perderam. Não tem jeito. Você tem que me pagar 6 garrafas de vinho, não se esqueça. Ah, mas daí a gente junta 2 pila de cada um e faz um PL. Sim, dá 5 pila. Onde é que tá o Devair, né? O nome do carequinha? Meu amigo, aquele que estava procurando ele outro dia. É Daniel? isso? Não é Daniel, acho. Estou tentando aqui ver os participantes, mas não tô conseguindo a lista aqui. Onde é que tá? Só um pouquinho. Ele fica escondido, né? Eu quero chamar ele aqui pro limpo. Ô, carequinha, apareça! Não aparece, não tem jeito. Tá, Diego, você vai ler. Próximo.
Dirceu? Não tem nenhum Dirceu. Eu estou lendo a lista dos professores. William, é você, William. Vai. Boas práticas de manipulação reagentes. É bem curtinha, né? Tu tá acostumado a dar longos discursos. Meu Deus do céu. Daí sim. Não inale... Ah, não, eu leio o resto. Não inale ou ingira reagentes. Isso aí é básico dos básicos, né, galera? Aliás, é o seguinte, viu, galera? O ácido nítrico, conforme a inalação, pode matar. Não precisa muito. Tá? Vai queimar os pulmões e a morte vai ser terrível. Infelizmente. Não, o senhor vai postar esses slides lá, né, professor? Claro, no intervalo. Eu só não postei antes para o Robson não deixar o tema pronto em casa já. Vocês viram que ele é ligeiro, né? Eu pensei em vocês. Não, o Robson vai olhar em casa. É malandrinho, professor. É um baita de malandro. O professor pede pra gente olhar o AVA. Eu olho todo dia, toda hora. Aliás, eu compartilhei mais material com todos vocês. Vocês viram, né? Claro. Do Saga, né? Exato, do Saga. E acho que vocês já decoraram as regras também do G2, né? Alessandro, esse é com você. Opa! Boas práticas de manipulação de reagentes. Abra frascos contendo reagente o mais afastado possível do rosto. Bem básico, né, galera? Mas assim nós vamos gravando, vocês nunca mais vão esquecer. O nosso Menudo, vai lá, Menudo. Alô? Nosso aluno mais jovem, por favor. Boas práticas de manipulação reagentes. Preste atenção ao manipular os frascos, para que não ocorra a troca de tampas e a posterior contaminação de reagentes. Tá, esse aqui merece um comentário. Bem simples, né, pessoal? Isso aqui está tão óbvio, mas é bom nós tocarmos no assunto de forma bem assertiva. Quando vocês utilizarem 2, 3, 4 reagentes, geralmente a pesagem e a dosagem é 1 a 1. Vocês não vão fazer 4 pesagens ao mesmo tempo, muito difícil, tá? Nunca vai acontecer, mesmo que seja uma mistura de líquidos. O que vocês vão fazer? Vão dosar o número primeiro, vão dosar, vão pesar e vão fechar. Vão pegar o segundo, vão pesar, vão dosar, vão fechar. E assim por diante. Aí vocês nunca vão correr o risco de trocar as tampas e muitas vezes inutilizar um reagente ou outro produto. Alguém mais, galera? Vamos lá. Eliana, agora é você. A Poliana está jantando ou está dormindo, né? Matheus? Então tá, vai lá. Boas práticas de manipulação reagentes. Conheça as propriedades físicas, químicas e toxicológicas das substâncias de trabalho. É o mínimo, né, galera? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Se eu não conhecer as propriedades físicas e químicas e toxicológicas das substâncias que eu estou manipulando, em primeiro lugar, eu não posso ser professor. Em segundo lugar, eu tenho que perder meu registro do Conselho Regional de Química, né? E ser defenestrado da profissão. Eu estou lá preparando álcool gel, estamos trabalhando todo dia lá, uma trabalheira, uma matéria-prima alternativa. Primeira coisa que eu fiz foi realizar os ensaios e conhecer de forma profunda essa matéria-prima alternativa que nós estamos utilizando. O restante eu já conhecia. É básico do básico. Correto?
Então, quem vai trabalhar numa pesquisa de média duração, de curta duração ou de longa duração, tem que conhecer com quem vai trabalhar. Vocês não vão conhecer o cimento, o cal, tá? Ou os aditivos, não vão conhecer os materiais utilizados na engenharia mecânica, na engenharia de produção, na engenharia elétrica. É a mesma coisa dentro de um laboratório. Tá? É óbvio que numa aula prática experimental, os alunos não têm essa obrigação de, antes da aula prática, conhecer profundamente, até porque, na maioria das vezes, os alunos nem sabem qual a aula prática experimental que vai ser realizada em determinada aula. E é uma situação diferente, mas mesmo assim, de forma superficial, é de bom tom que o professor alerte os alunos, né, sobre as propriedades físico-químicas, principalmente se forem perigosas, dos produtos que serão utilizados. Né? Isso é o básico. Um outro, por favor, voluntário. Posso ler, professor? Vamos lá. Ao utilizar uma solução de Renato. trabalho sólido. Isto. Eu não estou chamando, só um pouquinho, Renato, desculpe. Eu não estou chamando vocês pelo nome, porque eu não estou tendo contato nenhum visual com vocês, tá? Nem na lista de alunos. Pode falar, desculpe. Tá. Ao utilizar uma solução de trabalho ou sólidos, transfira a quantidade aproximada do recipiente e estoque para um recipiente maior. Menor, desculpa. Isso aí. É o que nós já falamos anteriormente. Isso aqui não tem muito comentário. Agora vamos abordar alguns slides muito interessantes e muito importantes, que são alguns riscos que se correm, não é? No trabalho de laboratório. Tá? Os riscos físicos, tá? São todos aqueles riscos que se referem às características físicas do ambiente, tá? Que possam estar ligados às fontes de energia, expor os trabalhadores ou quem está manipulando. Nós podemos classificar os riscos físicos. Os ruídos e as vibrações são os riscos físicos. As pressões anormais atmosféricas, as temperaturas extremas, as radiações ionizantes ou não, tá? Infrasom, ultrassom, tá? Os riscos físicos relacionados com os acidentes ou os incidentes com os reagentes, ou seja, a área de laboratório, tá? A área mesmo de aula prática experimental de química e muito mais no laboratório de uma indústria, é uma área, sim, de perigo iminente. Jefferson. Riscos químicos são as substâncias, os componentes ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumo, névoa, neblina, gases e vapores, ou o que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Também já tocamos no assunto antes, mas é bom tocar novamente, né, galera? Os gases, as emissões atmosféricas do laboratório, os gases são os piores, não é? As névoas, que alguma mistura entre reagentes podem provocar, os vapores, né? E essa exposição que nós podemos ter, não é? E esses riscos químicos,
que estão aqui descritos, esses são alguns que nós podemos correr e podemos ser atingidos, não é? E numa área de poluição atmosférica, como nós abordamos na quarta-feira passada. Daniel. Se quiser, eu leio, professor. Tá, pode ler. Riscos biológicos. Alô, tá ouvindo? Tô. Ok, riscos biológicos. São as diferentes formas de micro-organismos, como bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Isso aí pode acontecer de diversas formas, mesmo num laboratório onde não lide com colônias de bactérias, não seja laboratório microbiológico, tá? Nós podemos esquecer algum material orgânico, não é? Em determinado lugar do laboratório, e essa matéria orgânica causar algum problema, alguma infecção ou algum risco biológico. Isso pode acontecer. Mas os riscos biológicos, eles são mais característicos de laboratórios que trabalham com análises biológicas ou controle de qualidade. Quem é que vai ler agora? Daniel? Tu, Daniel. Tá bem. Classes de riscos. A classe 1 corresponde aos reagentes que contenham substâncias que podem explodir sob efeito de calor, choque ou fricção. Só um pouquinho, viu? Desculpe. Fale de forma bem clara os números, tá? O 1 e o 2. Classe 1, classe 2. Prestem atenção, galera. Tem no trabalho. Ô, xarope. A Esther e o Robson, os dois juntos me trairando. Tu vai ver só, Esther. Alô, Esther, o xarope é brincadeira, tá? Tô aqui, professor. Tranquilo. Mas quem estava lendo antes? O Daniel, né? Pode continuar, Daniel, por favor. Tá. Em sua maioria, são representados pela classe 2 os gases, pois a substância nesse estado físico move-se livremente, ou seja, independentemente do perigo apresentado pelo produto. Seu estado físico representa por si só uma grande preocupação, uma vez que se expande indefinidamente. Essas são duas classes de risco bastante importantes. A 3 e a 4 agora, quem é que vai se manifestar, por favor? Pode ser eu, professor. Vai lá, Esther. A classe 3 corresponde aos líquidos inflamáveis, como éter, etílico e ácido acético. Essa classificação leva em consideração o ponto de ignição ou o ponto de fulgor, que é a temperatura acima da qual uma substância desprende suficiente vapor para produzir fogo espontaneamente, quando em contato com o ar e uma fonte de ignição, centelha e chama aberta. Os sólidos inflamáveis, como os hidretos e metálicos, são da classe 4. Nós lá no nosso laboratório, nós temos uma quantidade enorme na classe 3, galera. Próximo, por favor. Robson vai ler, professor. Classe 5. Corresponde a substâncias oxidantes como a água oxigenada e peróxidos orgânicos. Já a classe 6 é representada pelo grupo de substâncias tóxicas que podem ser encontradas em diferentes estados físicos: gases e vapores, líquidos, sólidos e aerodispersoides, poeira, fumo, névoas e neblina. Por isso, as principais vias de acesso a substâncias tóxicas a organismos são inalação,
absorção cutânea, ingestão e injeção. Pessoal, quem tem papel e caneta na mão, eu vou indicar um filme para vocês assistirem, tá? Ele no YouTube é gratuito. É um bom filme, e trata de uma das maiores tragédias ambientais da história moderna, né? E que tem tudo a ver com química, infelizmente, e que mostra o descaso e o descuido que as grandes empresas multinacionais fabricantes de produtos químicos em décadas anteriores tratavam as pessoas e principalmente os países de terceiro mundo. É só vocês pesquisarem rezem por chuva. É bem assim, rezem por chuva. É a história da União Carbide na Índia, tá? Onde milhares de pessoas morreram inalando gases tóxicos durante a noite. Durante décadas, ou morreram ou foram atingidas porque as suas mães estavam grávidas no momento do incidente, do acidente. É um filme obrigatório, como eu falei, é um bom filme, é um filme muito bem produzido, inclusive com um dos atores principais norte-americano, bastante, acho que é Charlie Sheen, se não me engano. É um bom programa, tá? Tem algumas cópias que estão ruins, outras que vocês vão conseguir com a cópia de excelente qualidade. Indico e falo para vocês não perderem, assistam, que é bastante importante. Tem tudo a ver com essas classes de riscos. Próximo, por favor. Vamos lá, galera, vamos se movimentar. A classe 7 agrupa substâncias radioativas encontradas em 3 campos de aplicação para fins pacíficos. Médico, quando se aproveita sua capacidade de penetração e perfeita definição do feixe emitido para o tratamento de tumores e diversas doenças da pele e dos tecidos em geral. Industrial, nas áreas de obtenção de energia nuclear mediante procedimentos de fissão ou ruptura de átomos pesados. Vocês viram aqui que boa parte, na verdade, são resíduos de serviço de saúde, né? De exames radiológicos, não é? Mas realmente é uma classe de risco bastante importante. E já vou indicar um outro filme, esse brasileiro, que vocês têm que assistir, sobre o incidente de Goiânia, tá? É só vocês procurarem lá, filme sobre acidente nuclear de Goiânia. É um filme excelente, muito bem feito, e mostra daí, dessa vez, o descaso, tá? De pessoas que deveriam, pela sua formação, saber dos riscos que alguns componentes